Boa noite, queridos amigos. É um prazer estar aqui novamente, né? E para fechar hoje, então, esse mês de Setembro Amarelo, onde a gente dá uma atenção especial a esses nossos companheiros que estão passando por sofrimentos, por dificuldades, e como a Dora falou, né? E que tem a ideia do suicídio, né? Como uma forma de acabar com as dificuldades, de resolver o problema, né? Acham que essa é a única maneira que tem para solucionar os problemas, né? E então, assim, é muito importante nós conhecermos, né, sobre o que é realmente o suicídio, né, quais são as suas consequências para o nosso espírito, para que a gente possa estar alertando aqueles que porventura caminham conosco e chegam até esse pensamento, né, para que a gente possa estar auxiliando os nossos companheiros, né, para que eles não deem continuidade a esse plano, a esse projeto, a esse pensamento de acabar com a própria vida, né? Então, qual é o conceito, né, de suicídio, né? É o que a gente já sabe, né? Como que está lá no dicionário, né? Vem do latim sui próprio e cadere matar, né? É uma atitude individual e de livre-arbítrio, né? Então, ou seja, é uma escolha que nós fazemos, né? Quando a pessoa se suicida, ela está usando o seu livre-arbítrio para fazer aquela escolha, né? De extinguir a própria vida por ato deliberado, podendo ser causada, entre outros fatores, por um elevado grau de desespero, sofrimento, geralmente de nível emocional e sentimental. Então, o que leva, né, nossos companheiros a pensar no suicídio, a cometer o suicídio, né? São esses sofrimentos que todos nós passamos dificuldades, né? Mas, de acordo com o nosso grau de conhecimento, com o que nós já adquirimos, né? De acordo com as nossas experiências, com o nosso grau de amadurecimento, nós conseguimos ir tirando isso da nossa mente, porque a gente já entende, né? A gente sabe que a vida não acaba quando o corpo morre, né? Porque o corpo é matéria, mas a nossa essência é o quê? É o espírito. Nós somos espíritos imortais. Então o suicídio, ele não vai solucionar o problema, né? Mas infelizmente, nos dias de hoje, mas não só nos dias de hoje, porque o suicídio é algo muito antigo, né? Que acometeu muitas pessoas também antigamente, né? E geralmente causado por quê? Por perturbações mentais e psicológicas, né? Como a depressão, né? A gente vê tantos casos de depressão hoje em dia, tantas pessoas que usam medicamentos antidepressivos, né? E algumas pessoas que acham que a depressão é bobeira, que a pessoa está fazendo charme, está querendo chamar a atenção. A depressão é uma doença séria. E a gente precisa estar atento a isso, né? Porque ninguém está livre a passar por isso, né? E a depressão, ela pode chegar a níveis muito fortes de até mesmo a pessoa querer tirar a própria vida, né? Porque não aguenta mais aquele sofrimento. E realmente é um sofrimento muito grande, a depressão. E essa depressão pode ter várias causas, podem ser causas mesmo espirituais, de obsessões, causas de acordo com as dificuldades que a pessoa vem enfrentando, né? Enfim, mas é importante que a gente trate com respeito e com muito cuidado a depressão, né? A ansiedade, né, que é o grande mal da ansiedade, né? A gente quer tudo para ontem, a gente quer resolver tudo o mais rápido possível, a gente está sempre correndo com o tempo, sempre cheio de coisa para fazer, que são consequências da vida moderna, da vida que a gente leva, mas geram ansiedade, perturbações, né? Casos de esquizofrenia, transtornos bipolares, né? Que são doenças também neurológicas que também podem levar ao suicídio. O abuso de álcool e de drogas, né?
que a pessoa, no consumo excessivo de álcool ou de drogas, né, que também é uma doença, né, o alcoolismo, esses vícios, né, eles são caracterizados também como doença, precisam de tratamento, precisam de atenção, precisam de cuidado, né? E a gente sabe, né, de acordo com a doutrina espírita, que nós atraímos para perto de nós aqueles irmãos, aqueles companheiros na espiritualidade que estão vibrando no mesmo pensamento que a gente, né? Se eu estou num pensamento depressivo, de ansiedade, de alguma perturbação, eu vou estar atraindo para mim, para perto de mim, irmãos com esse mesmo sentimento, com esse mesmo pensamento. E isso acaba fortalecendo em mim aquele sofrimento, né? Então, muito cuidado com os pensamentos. Assim como no caso do álcool, das drogas, né? A pessoa que está naquele vício, ela acaba sendo realmente acompanhada por espíritos que desencarnaram com o vício do álcool, com o vício do tabagismo, com o vício da droga, né? E elas se aproximam dessas pessoas para que possam sugar toda a sua energia. E aí vira uma bola de neve, porque a pessoa fica sem energia, aí começa o estado de tristeza, a pessoa se sente fraca, a pessoa quer sair daquela situação, mas não tem força para sair, então precisa de ajuda. E nós precisamos estar atentos para ajudar. Na busca de desenvolver esse estudo, a Daura me passou um vídeo muito interessante, né, falando sobre o resgate de um rapaz que ele queria se jogar da varanda do seu prédio, né? Parece que era um contador lá de Recife, né, num bairro nobre da cidade, e ele estava lá do alto dessa varanda querendo se jogar. E aí chamaram bombeiro, policiais, e depois de muito custo conseguiram convencê-lo a sair, não se jogar mais. E ele saiu, né, o bombeiro estava pendurado ali pelo rapel, e ele saiu. De repente ele voltou correndo e se jogou. Só que o bombeiro estava ali e conseguiu resgatá-lo, né? E aí, depois do resgate, foram verificar e viram que ele estava totalmente embriagado, né? E por conta da embriaguez, somado a problemas familiares que ele estava passando, ele quis acabar com a própria vida, né? Mas graças a Deus, como ele mesmo disse, o bombeiro conseguiu salvá-lo, né? Então, assim, o álcool, as drogas podem nos levar a consequências muito sérias também, né? Atos impulsivos, né, devidos a estresse, dificuldades financeiras, né? Nosso país vem passando por um momento muito delicado, né, onde o índice de desemprego vem crescendo muito, a economia não tá muito legal, então esses problemas financeiros, dificuldades, problemas de relacionamento, né, seja na família, no trabalho, com amigos, né, qualquer tipo de relacionamento que gere conflito, que gere confusões, né, pode estar nos levando a perturbações e a sofrimentos, né. O bullying, que a gente sabe, né, que é uma falta de respeito para com o próximo, né, você não aceitar o próximo da maneira como ele é e achar que pode julgá-lo de qualquer maneira e com Deus, né, então é muita falta de respeito e é algo que humilha, né, que traz dor, que traz sofrimento, então que pode estar levando também a pessoa a pensar em suicídio. Então são N fatores que podem estar levando ao suicídio e precisamos estar atentos a esses fatores para que a gente também possa auxiliar, né, aqueles que estão ao nosso redor. Né? Qual é o ponto de vista da doutrina espírita sobre o suicídio? Né? O suicídio é considerado um crime e pode ser entendido não somente no ato voluntário que produz a morte, né, quando a pessoa dá um tiro na própria cabeça, quando a pessoa se enfoca, é um ato voluntário, a pessoa vai e provoca realmente essa morte. Mas em tudo que se faz conscientemente para apressar a extinção das forças vitais, né? Tudo que ela faz, abuso de álcool, abuso de drogas, justamente igual esse rapaz lá de Recife, estava com problemas familiares, se entregou a algo para poder tentar solucionar o problema, mas
não solucionou, agravou, chegou até pensar em suicídio. Então é algo que você, quando você tem consciência, né, de que o álcool, que o cigarro, ou a droga, ou desequilíbrio na alimentação pode trazer, né, pode te fazer mal e acelerar, né, o seu processo de desencarne, então isso também é um ato de suicídio. Né? Temos aí o André Luiz, né, que quando chegou na parte espiritual, foi considerado um suicida justamente pelos abusos que ele havia cometido, né, na alimentação, nas bebidas, e que gerou nele uma doença que fez com que ele desencarnasse. Importa numa transgressão da lei divina. Né? A lei divina, que é a lei natural, que está escrita na nossa consciência, né, como nos dizem os Espíritos, lá no livro dos Espíritos, todos nós temos em nós a noção da lei divina, mas uns já despertaram mais, outros já despertaram menos, mas estamos todos aqui no caminho do despertar dessa consciência divina, né, para que possamos seguir rigorosamente a lei de Deus, a lei natural, que é a lei de amor, né, que envolve perdão, compreensão, respeito, né, não só pelo próximo, como para si mesmo. Né? Quando a gente compreende, né, a grandiosidade do amor de Deus, a misericórdia divina, ao nos oferecer uma nova oportunidade de caminhar e aprendermos com as nossas próprias dificuldades, com as nossas próprias dores, né, que é a reencarnação. Né? A reencarnação é uma oportunidade que nós temos, de reparar aquilo de errado que nós já fizemos, né? Aprendendo com as nossas experiências, para que a gente possa, então, caminhar no rumo da nossa purificação espiritual, se tornarmos espíritos mais puros. Então, quando a pessoa agride o próprio corpo, né, não se respeita, né, e tira a própria vida, ela está indo contra a lei de Deus. Né? Então, onde está a fé, a confiança, a paciência, a resignação diante das dores, das dificuldades? Né? Então, está indo contra a lei de Deus. E sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Né? Isso está lá no livro O Espiritismo de Árvore da Fé. Então, o suicídio, né, como nos diz Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida, esse livro Memórias de um Suicida é escrito por Camilo Castelo Branco. Ele se suicidou, né, e ao descobrir uma cegueira. Né, ele estava com problema na vista e o médico foi visitá-lo. O médico não quis falar com ele, mas como o médico ia saindo, deu a notícia à sua esposa e ele ouviu. Não deu nem tempo da esposa chegar para poder tentar socorrer. Né? Quando ele ouviu que era irremediável, que ele ficaria cego, ele foi e deu um tiro no ouvido. Então, ele relata o seu próprio caso, ele faz vários relatos, né, de suicidas, né, espíritos que se suicidaram e como foi o despertar do outro lado da vida, que eles passaram. Né? E aí ele nos diz, né, que suicídio é a suprema ofensa a Deus. Né? É a gente se revoltar contra Deus, se revoltar contra aquilo que Deus está nos oferecendo, né? Através da reencarnação, através das situações difíceis que a gente encontra, mas que Deus nos coloca nessa situação, nos permite estar nessa situação, justamente por nos amar, querer o nosso bem e confiar em nós, que nós podemos amadurecer, nós podemos nos tornar melhores. Né? Então, a gente é como se fosse uma revolta, né? Contra Deus mesmo, porque não está do jeito que eu quero, não estou bem aqui, então eu vou acabar com a minha própria vida. Então, é uma ofensa a Deus. Né? E todas essas provas e expiações, elas têm por fim, né, como objetivo, a vivência, né, dessas provas provocar em nós o arrependimento. Né? Que ao nos arrependermos, né,
nós vamos tomar consciência dos sofrimentos que nós causamos a outros ou a nós mesmos, né? E vamos entrar aí num processo de nos conhecermos, do autoconhecimento, né? Tanta gente fala aqui da importância do autoconhecimento para a nossa transformação moral, né? Da gente se avaliar mesmo ao final de cada dia, né? Como nos diz Santo Agostinho, nos questionar, né? Se alguém teve algum motivo para se queixar de nós, se houve algum bem que eu deixei de fazer, ou algum mal que eu poderia não ter feito, né? Qual foi a minha maior fraqueza? Foi a impaciência durante o dia? Foi a intolerância? Como que eu ir identificando os nossos pontos fracos aos poucos para que a gente possa ir transformando esses pontos fracos, né? Camila, e o arrependimento, o próprio arrependimento é dolorido. Esse mês todo de setembro a gente tem tido algumas comunicações na mediúnica desse teor, né? Na sexta mesmo, lá de casamento, o irmão fazia assim, aquele tiro disparado, o tiro no ouvido. Ele estava assim muito mal, ele não conseguia nem falar, mas o pouco que ele falava era um pedido de perdão à mãe, porque quem ele mais fez sofrer foi a mãe. A gente teve um caso agora há pouco tempo na ponte de Niterói, né, que um rapaz sequestrou aquele ônibus. A intenção dele, depois a mãe foi, estava em depressão e ele queria se matar, né? Então, assim, realmente o arrependimento vem de todas as maneiras. E esse arrependimento que vai dar início, né, ao nosso processo de transformação. Então, muitas vezes, esse arrependimento se dá somente já na parte espiritual, como nós vamos ver aqui adiante, ou às vezes até mesmo que nessa própria experiência, nessa própria encarnação, né? Então, qual que é a primeira consequência imediata do suicídio, né? Daquele que comete o suicídio? É o arrependimento. Porque a maioria deles, de acordo com todos os relatos que eu colhi, através do livro Memórias de um Suicida, tem um livro também Depois do Suicídio, que é um resumo do livro Memórias de um Suicídio, que traz alguns relatos desse livro, e é muito interessante também. E a maioria dos relatos nos diz que, ao chegar do outro lado, eles veem que o corpo morreu, mas eles continuam vivos. E fica nessa repetição da cena que eles mesmos provocaram, tiro no próprio ouvido, enforcamento, se joga de um prédio, né? Fica com essa lembrança e o corpo aquilo é dolorido, né? Às vezes se arrependem, peraí, eu estou vivo aí, então querem voltar atrás, mas aí não dá mais tempo, já tiraram a própria vida, né? Mas dá. A partir dali vai se iniciar todo um processo de dor, de sofrimento, movidos por esse arrependimento, né? Então, a primeira consequência do suicídio é imediata, isto é percebida imediatamente após o espírito aportar no hábito lar. Todos eles se confessaram arrependidos por se encontrar em situação pavorosa, lugares medonhos, sofrimentos e dores insuportáveis e remorsos indescritíveis com familiares, né? Quantas mães que se suicidaram por não aguentar os maus tratos do marido, deixaram os próprios filhos, né? E chegam do outro lado e sentem aquele remorso de ter abandonado os filhos, né? Porque viu que aquilo não solucionou o problema e ainda gerou outros problemas, né? Então, assim, o remorso, o arrependimento é quase que imediato, né? Mas ainda é algo que está se iniciando. A pessoa ainda não tem noção do que é realmente o verdadeiro arrependimento, né? Então, podemos definir como arrependimento a consciência de que fizemos algo de errado, que prejudicou a nós mesmos ou a outro, né? E a partir daí aceitar que errou, para que a partir dessa aceitação, né, desse entendimento, possa então descobrir como sair daquela situação,
como se transformar, né? E esse arrependimento vai nos levar então ao quê? À dor moral, né? São os remorsos, as culpas, né? O sentimento de culpa por ter tirado a própria vida. E isso acontece não só no suicídio, mas no nosso dia a dia. Às vezes a gente faz algo e, poxa, mas mandei mal, né? E às vezes a gente fica com aqueles sentimentos de tristeza, até que a gente consiga se reconciliar com aquela outra pessoa, o remorso, a ansiedade, né? E até mesmo o desespero. Né? E muitas vezes alguns suicídios podem chegar, algumas pessoas podem até chegar ao suicídio por culpa, né? Por se sentirem culpados por algo que fizeram, e aquele sentimento de culpa, que é um sentimento ruim, é um sentimento negativo, né? Quando a gente fica se culpando, a gente tem que tomar consciência do nosso erro. A partir do momento que tomamos consciência do nosso erro, né, a gente começar a buscar formas de reparar aquilo que nós fizemos, né? Porque nós temos essa oportunidade, a reencarnação é essa oportunidade, né? E a cada dia que surge para nós é uma nova oportunidade que nós temos também, né? E lá no Livro dos Espíritos, então, Kardec pergunta aos espíritos, né, se o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual, né? E os espíritos respondem para a gente que pode acontecer tanto no estado corporal, né, aqui, né, durante o processo da reencarnação, durante o tempo que estamos aqui experienciando as vivências, como também no plano espiritual. O certo é que quando esse arrependimento não vem nessa vida atual, nesse momento que nós estamos vivendo, ao chegarmos do outro lado, esse arrependimento chegará para nós, né? Então, no estado espiritual, mas também no estado corporal, quando bem compreender a diferença entre o bem e o mal. É quando começamos a despertar a nossa consciência, né, a tomar ciência da essência divina que existe em nós, a gente consegue diferenciar melhor o que é o bem e o que é o mal. E a partir daí a gente vai também se movimentando de acordo com o nosso arrependimento para nos transformarmos, né? O arrependimento, como que se dá o arrependimento no estado corporal, né? Como que é isso? Esse caso desse rapaz lá em Recife, que ia se matar, mas o bombeiro conseguiu salvá-lo, resgatá-lo. Os policiais, depois, os jornalistas, o pessoal entrevistando ele falou assim: graças a Deus ele me salvou. Foram palavras dele. Aí depois perguntaram para ele assim: mas você está arrependido? Ele falou assim: ainda não. Né? Porque esse arrependimento, ele chega para cada um no seu tempo. Ele falou: ainda não. Mas uma hora, assim, o consciente dele já dizia para ele que uma hora ele ia se arrepender daquele ato. Mas graças a Deus ele foi socorrido, né? Graças a Deus havia alguém ali, né, preparado para socorrê-lo. Né? E quantos casos acontecem isso? Né? Os bombeiros, os policiais, quantas vezes eles precisam trabalhar de forma muito cuidadosa para evitar que as pessoas se suicidam, né? E pode acontecer, né, na Terra por exercício da razão, né? A gente, de repente, a gente briga com o marido, né? E depois, não tá, desculpa, me arrependi, aí vê que errou, que não agiu bem, né? Aquele marido que maltrata a mulher, que maltrata os filhos, né? De repente pode cair em si e perceber que não está agindo bem. Esse é o arrependimento quando ele se inicia ainda no estado corporal, né? Só que não basta o arrependimento, né? É preciso que a gente mude a nossa forma de agir, né? E até mesmo mudar também, principalmente o nosso pensamento, porque as nossas ações, elas vêm dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, mudar o nosso pensamento, buscar mais
aprendizado, mais conhecimento, conversar, buscar informação para que a gente possa saber como agir diferente, né? Então, quando esse arrependimento se dá, né, ainda na vida corporal, né, quando a pessoa chega quase a cometer um suicídio, mas ela se arrepende e volta atrás, ela cai em si, né, através dessa razão, falou: opa, peraí, isso aqui está errado, né? Isso não vai resolver o meu problema, né? Ela percebe que através daquele ato ela vai levar sofrimento para os seus familiares, né? De repente, quando ela cai em si, pela razão, ela desiste. E através, então, desse arrependimento, né? Lá no livro dos Espíritos, qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Fazer que já na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas, né? Já vamos começar, né, através desse arrependimento ainda na matéria, começarmos a nossa transformação moral, né? De forma a reparar aquilo que nós fizemos de errado. Então, quando o arrependimento é sincero, a vida pode ser marcada por profundas transformações, né, a caminho de grandiosas realizações. Nesse caso, a dor moral é grande e a reabilitação é o único caminho a seguir na busca do alívio, né? Então, essa dor moral causada, né, por algo que a gente fez de ruim, que nos prejudicou ou prejudicou outro que estava ao nosso lado, é algo que vai trazer algum tipo de sofrimento, porque essa dor moral envolve sentimentos de culpa, de ansiedade, de depressão e de tristeza, mas que a gente, a partir daí a gente vai se modificar também, né? Quando o arrependimento é sincero e nos leva realmente a nos transformar, né? Mas quando isso não acontece na vida corporal, quando infelizmente aquele que pensou no suicídio e conseguiu concretizar aquele pensamento, aquele plano que tinha para acabar com os problemas, né? Porque o maior objetivo é acabar com os problemas e não com a própria vida, né? Quando esse arrependimento não se dá ainda em vida, acontece então no plano espiritual, né? Então, nós transitamos pela vida, né, de consciência anestesiada, adormecida pela indiferença em relação aos valores morais, para somente despertarmos no plano espiritual, quando nos habilitamos a longas e penosas jornadas de reabilitação. Então, quando esse arrependimento não se dá ainda no estado corporal, né, nós começamos então esse processo na vida espiritual. Porque muitas vezes, por que isso muitas vezes acontece, né? Porque a gente, às vezes, dominado pela matéria, pelas situações da matéria, a gente acaba deixando um pouco de lado os verdadeiros valores da vida, que são os valores morais, né, os valores espirituais, aquilo que a gente vai trazer de bom para o nosso espírito, para que a gente possa continuar a nossa jornada de crescimento, né? E aí, nos envolvendo cada vez mais com as questões materiais, vamos também atraindo mais dificuldades. Reconhece o espírito na posse de suas faculdades integrais, que somente a luta lhe oferece inúmeras possibilidades de evolução. Daí a preferência por ambientes de dor e privação, abençoados corretivos que Deus lhe oferece para a reparação do passado e o desenvolvimento do seu espírito. Então, já na espiritualidade, né, quando começa então o processo de arrependimento, é que o espírito vai reconhecer a necessidade de todas aquelas dores, de todos aqueles sofrimentos, de todas aquelas dificuldades, para que possa então seguir o seu caminho de desenvolvimento espiritual. E na espiritualidade vai passar por situações difíceis, né? De locais, ambientes de dor, de privação, para que possa seguir o seu caminho. E por que a maior parte das vezes o arrependimento se dá no plano espiritual e não no plano corporal? Né? É uma questão lá no livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem, principalmente por causa do orgulho. Né?
não queremos admitir que fracassamos, que fomos incapazes de fazer alguma coisa de acordo com a ética moral, que não conseguimos ficar calmos no momento de ação, que fomos imprudentes, impacientes, levianos, egoístas, né? Então, esse orgulho, que é o grande mal da nossa sociedade, né? Onde a pessoa acha que ela pode tudo, e isso leva a pessoa a não se aceitar, aceitar que errou, que fez algo que não estava de acordo com a lei divina, né? Então, muitas vezes, levados pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, a gente acaba não se permitindo a esse arrependimento, né? A esse, que a gente pode dizer também, a esse reconhecimento das nossas falhas, né? Das nossas fraquezas, para que a gente possa transformar essas dificuldades, essas fraquezas em nós, né? E para onde vão, então, esses irmãos que infelizmente chegaram ao suicídio, e atentaram contra a própria vida? O que acontece, né, com esses nossos companheiros? Vão para regiões umbralinas, né? É uma região de muita dor, de muito sofrimento, né? Onde se encontram o Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas não é o lugar para onde vão todos os suicidas, é uma das regiões, né? Onde se encontram espíritos que se suicidaram. É um lugar frio, é um lugar escuro, é um lugar, pelos relatos, né, trazidos por Camilo Castelo Branco, de muitos gritos, de muita dor, de muito sofrimento, de uma energia, um padrão vibratório muito ruim, né? As pessoas, os espíritos que ali se encontram estão em estado profundo de sofrimento, né? Então é uma situação muito dolorosa. Sentem-se presos ao corpo físico, né? Como a Dora falou aqui pra gente, né? Desse irmão que veio da comunicação na reunião mediúnica, que ele ficava fazendo o sinal, né, que ele atirou no próprio ouvido, no cérebro. Então ele fica repetindo aquilo na cabeça dele, ele fica vivenciando aquela situação por anos e anos e anos, né? Tornam-se vítimas fáceis de obsessores, né? Obsessores que já os perseguiam e que às vezes o levaram até aquela situação, e justamente a partir do momento que chegassem na espiritualidade, prenderem aquele companheiro de forma a abusar dele, de manipulá-lo, de levar dor, sofrimento. Então, tornam-se vítimas fáceis de obsessores, justamente porque estão num padrão vibratório muito ruim e num local onde existe muita dor, muito sofrimento e espíritos que se comprazem ainda, né, com essa dor, com esse sofrimento. Então, eu trouxe alguns apoiamentos breves do livro Memórias de um Suicídio, para a gente perceber como que o arrependimento, o remorso está presente nesses nossos irmãos que chegaram a desencarnar, né? Então, a senhora F, né, ela diz: os remorsos vieram logo em seguida, mas não podia voltar atrás, né? Essa era uma mulher que ela se suicidou e por ciúmes do marido, e ela não acabou tirando a própria vida, mas ela tinha acho que 2 filhos. Quando ela viu o corpo dela ali, mas ela estava viva, mas o corpo não se mexia, ela queria voltar atrás. Quando ela viu o desespero das filhas, do marido, né, ela queria voltar atrás, mas não foi possível. E ela passou por um longo período de sofrimento, né, até conseguir se reharmonizar, né, e o marido veio a casar com a pessoa de quem ela tinha ciúmes, e essa pessoa cuidou muito bem das suas filhas, né, e acabou ela tendo um grande apreço por essa pessoa. Rosinha de Albuquerque, então ela fala ali que o remorso veio logo em seguida, imediatamente, né? Rosinha de Albuquerque nos diz: e os remorsos? Este queimavam como ferro em brasa, né? Então, o remorso de tirar a própria vida, de ver o sofrimento dos teus familiares,
daqueles que sacrificaram, né? Isso é algo que dói, como ele nos diz, queima no espírito, né? Assim passei a eternidade, até que a misericórdia divina deixou entrar a luz do arrependimento, né? O arrependimento nos leva ao reconhecimento da nossa falha para podermos nos transformar, né? E da resignação em minha alma envelhecida. E a calma, então, foi entrando em mim, né? Então, ele nos diz que a partir do arrependimento, do verdadeiro arrependimento, aquele que nos leva a reconhecer a nossa falha, né? A nossa fraqueza, né? Que vai nos levar à nossa transformação e vai trazendo calma para a gente, né? Camilo Castelo Branco, né? Ele diz: assim víamos aqui suicidas balançando em suas cordas, porque eles ficam com aquela sensação. Víamos ali trens rápidos e barulhentos escolhendo o infeliz que se atirava sobre suas rodas. Teve um depoimento de uma moça que ela se atirou sobre o trem e foi toda estilhaçada, e ela passou anos e anos e anos se jogando debaixo do trem, naquele movimento, se jogava e via que não tinha acabado. Foram anos dessa maneira, né? As carnes sendo rasgadas e trituradas, os gritos treslocados de dor, espanto e arrependimento tardio, né? O arrependimento tardio é esse que acontece só lá na etapa espiritual, né? Quando não conseguimos ainda despertar aqui no plano material para a nossa fraqueza, para as nossas dores, para as nossas dificuldades, e somente no plano espiritual nós vamos tomar ciência realmente do erro que nós cometemos, né? E ele continua: todos os casos são unânimes, né? Quanto ao pavor que se apodera do infeliz, né? A porta do outro lado, né? Na espiritualidade. Não importa quem tenha recebido a mensagem, não importa o lugar do mundo onde ele acontece, o suicídio, né? Não importa qual foi o tipo de suicídio escolhido, se foi um tiro, se foi um enforcamento, se jogou, né? Se foi um suicídio involuntário, né? Onde a pessoa sabe do mal que está cometendo para si mesma, através dos vícios, mas continua, né? Então, os sofrimentos são insuportáveis, os lamentos são horrendos, a decepção é intraduzível e os remorsos muito mais. Esse remorso que causa dor, que causa muito sofrimento, né? E que vai nos mover para o arrependimento sincero e verdadeiro, para que possamos nos transformar. E aí a gente se pergunta: mas quanto tempo então dura o sofrimento desses suicidas, né? Desses companheiros que tiraram a própria vida? Não existe uma previsão exata para o tempo que permanecem presos ao corpo físico, nas regiões umbralinas de sofrimento. Eles ficam agarrados ao próprio corpo físico, sentindo todas as dores da decomposição do corpo, né? No livro traz um relato de um suicida que o corpo dele foi para o estudo de anatomia. Ele era um enfermeiro e ele se suicidou aos 30 anos. E aí o corpo dele foi para o anatômico, e ali ele sentia tudo, manipular o corpo dele, sentia toda aquela dor, aquele sofrimento, rasgava o corpo dele. Uns o tratavam com muita indiferença, com falta de respeito, debochavam, né? E ele se sentia envergonhado de estar ali. Outros tratavam com respeito, e ele ficou ali por anos, até que o corpo mesmo não tinha mais como ser estudado e foram guardados somente os ossos dele. E aí isso foi quase 30 anos, até que um dia um professor esbarrou nos ossos, na caixa com os ossos dele caiu e quebrou os ossos. E aí, a partir desse momento foi que ele se libertou daquela situação. E ele vem falando, né, que ele precisava daquele tempo para servir
as pessoas com o seu próprio corpo, já que ele tinha acabado com a própria vida. Ele, como enfermeiro, ele tinha uma missão de auxiliar, né, de auxiliar no desenvolvimento da saúde, e ele não conseguiu, né, pelo sentimento de solidão. Então, através, né, desse estudo do próprio corpo dele, ele serviu como instrumento. Então, não tem um tempo certo, né, para quando vai acabar esse sofrimento. Muitas das vezes a gente leva isso, né, para outra existência, né? Com certeza, né? O apito, por exemplo, tem pessoas que têm pavor de barulho, de apito, porque nesse aquele passado do trem vindo. Quantos irmãos chegam na reunião desesperados? Para esse trem! Para o apito, eu não aguento! Para! Porque ele ficou com aquele, né, aquele problema muito tempo. Pessoas que têm trauma de altura, né? Pode ter caído de água, né? Ou até de fogo mesmo, né? E claro que assim, o arrependimento, mesmo acontecendo no plano espiritual, isso vai ser dado uma oportunidade, claro, de reencarnação, para que possam reparar naquele grande mal que fizeram, e com certeza na próxima reencarnação vão vir com alguma situação relacionada àquele ato do suicídio, para que eles possam passar por aquela prova novamente, para que possam superar a vontade de acabar com a própria vida como solução dos problemas, né? Então, mas então quem deu um tiro na cabeça vai vir com problemas mentais. Pode ser com problemas mentais, pode ser de alguma outra maneira, pode acontecer alguma situação, não tem como a gente definir certo, né? Os livros dizem que a maior parte dos suicidas, né, o tempo básico, mais ou menos, que eles ficam nesse estado de sofrimento, é o tempo que eles teriam para ainda viver aqui na Terra, porque os fluidos vitais ainda estavam programados para aquele tempo. Então, eles ainda estão se extinguindo. Então, somente quando realmente vai acabando aqueles fluidos vitais que acontece essa libertação, né? Então, por exemplo, a pessoa se suicidou com 30, mas ela tinha uma programação reencarnatória até os 60. Muito provavelmente ela vai passar 30 anos nessa situação de dor, de sofrimento, nesses lugares ruins, né? Então, é o tempo que levam para harmonizar sua mente e entenderem o apoio que está sendo dado a eles, né? Porque muitas vezes, naquela perturbação que eles estão, eles não conseguem nem mesmo perceber o auxílio que eles estão recebendo, através de prece, através de oração, né? No livro Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco nos diz, né, que há grupos de socorro para os espíritos que sofrem. No Vale dos Suicidas, por exemplo, é chamado de região dos servos de Maria, pois o vale é chefiado pelo grande espírito Maria de Nazaré, né? Então são espíritos que vão lá, como ele nos diz aqui, para poder recolher esses que já chegaram no seu tempo de sofrimento, de arrependimento, e que estão já agora prontos para iniciar uma nova experiência, né? Uma vez ou outra, uma caravana desconhecida visitava o nosso buraco de sombras. Era como uma expressão de alguma associação caridosa. Vinha à procura daqueles que já estavam com seus fluidos vitais enfraquecidos, né? Porque já estavam terminando de cumprir, né, aquela meta, né? E pela desintegração total do corpo físico, né? Ou esse caso que eu contei, ainda tinha os ossos e ele ainda precisou ficar lá preso aos ossos, até que realmente se desfez tudo. E aí ele conseguiu se libertar, né? Aqueles que já haviam cumprido no Vale dos Suicidas o tempo que deveria ter vivido na Terra, né? Ou seja, como eu falei para vocês, né? Se suicidou aos 30, mas tinha que viver até os 70, já tinham cumprido. Estes eram removidos para outras regiões intermediárias, onde começam então a receber cuidados, esclarecimentos, eles já estavam sendo parados, porque ninguém fica só,
né? Mas o estado de perturbação, de remorso, de dor, não nos permite chegar, né? E como que nós podemos ajudar os suicidas? Aqueles que infelizmente partiram através do suicídio. Nós podemos e devemos estar orando por esses irmãos, porque são muitos e o sofrimento é muito grande, né? Então, a oração a Deus em louvor de um suicida faz com que ele se sinta aliviado, sem sofrimentos, em paz, podendo até mesmo pensar em Deus, né? E rezar também. Então, às vezes, nessas orações, eles são tocados e é um momento ali onde eles têm um pouquinho de paz, né, de recolhimento, né? Às vezes falam também afastando possíveis obsessores, aqueles suicidas, né? Então, as preces frequentes pelos suicidas os ajudam a passar por aqueles anos todos que têm pela frente, né? Intercedem em favor dos mesmos, fazendo com que os espíritos protetores os retirem do alcance dos irmãos das trevas, né? Cujos ataques podem ter consequências funestas, né? Então, através da nossa oração, do nosso carinho, eles podem serem protegidos também de consequências ainda piores do que aqueles já estão passando, né? Então, a oração é sempre o melhor a fazer, né? Antigamente, quando a pessoa se suicidava, né, lá na Igreja Católica, os padres não iam rezar o corpo daquela pessoa que se suicidou, né? A própria irmã de Divaldo passou por essa situação, né? Ela se suicidou porque não aguentou o peso de ser traída pelo marido e o padre não quis rezar o corpo dela. E aí se desenrolou toda a história, né? E no livro conta a história também de uma moça que se suicidou porque não aguentava os maus tratos do marido. E ela, quando foi conduzido, e aí o padre não quis fazer oração, e quando ela ia passando, quando o enterro ia passando, né, o corpo foi passando, na padaria 2 rapazes fizeram uma oração para ela. E depois de muito tempo, ela vem dando uma comunicação e falando. Ela falou o nome dos rapazes, eram dois rapazes e eu acho que o pai dela que tinham orado por ela, e o quanto isso ajudou ela naquele período que ela passou de tanto sofrimento, durante todos aqueles anos. Aquela oração, no momento que ela ia ser enterrada, o quanto isso ajudou ela, né, a passar por aquele sofrimento. Então, nós precisamos, como a gente pode também auxiliar, né, aqueles que estão perto de nós, né, de alguma maneira dar um indício de que está num sofrimento muito grande, que pensa em tirar a própria vida, né? As atitudes, ficarmos atentos, né, aos indícios que a pessoa dá, identificar junto com a pessoa o que está levando ela a pensar daquela maneira, ou por que ela está agindo daquela maneira. Conversas esclarecedoras, mostrando que o suicídio não vai solucionar que acabar com a própria vida não é a solução, muito pelo contrário, vai trazer outros problemas para ele, né? Auxílio médico, né? Buscar o auxílio médico, porque muitas vezes é necessário em casos de depressão, de alcoolismo, de drogas, né? Internações que são necessárias para que possa evitar consequências mais graves. A oração, como a gente já falou, água frutificada, né? Vamos frutificar água, levar para aquela pessoa, buscar ela, trazer ela para a oração também, né? Esse é o auxílio para aqueles que estão aqui ainda, né? Os passos energéticos, levá-los para tomar passos energéticos, todas aquelas situações de depressão, de ansiedade, que a gente identificar, que a gente acha que a gente pode ajudar, a gente deve estar atento a isso, né? Então, o Setembro Amarelo, né, vem trazer para a gente isso, atenção especial a esse grupo de irmãos, né? Para que a gente possa dar um incentivo, né, à promoção do bem-estar da nossa mente, que a gente possa buscar
auxiliar aqueles que se encontram em tribulações, né, em sofrimentos. O que é Setembro Amarelo, né? Estudando um tema, eu achei muito interessante. Eu vi na televisão até num programa uma jornalista falando sobre o Setembro Amarelo, e ela falava, né, que todos os meses tem uma cor, né? E amarelo é por causa da luz, né? Então vamos levar luz aos nossos companheiros que passam pelo momento de dor, de sofrimento, aqueles que se sentem realmente na escuridão, né? E setembro, porque é o início da primavera, né? Onde renascem as flores, são novas, aquele período cinzento de frio, de chuva, né? Cessa para dar espaço ao novo colorido na nossa vida, né? E não só em setembro, mas a gente deve ir promovendo isso ao longo de todos os meses, todos os dias da nossa vida, né? Então faça a sua parte, não cruze os braços, né? Para que a gente possa juntos nos auxiliarmos, e numa corrente de amor ao próximo a gente poder conseguir diminuir significativamente esse número de suicídios que vem aumentando muito, né? Eu mesmo conheço algumas pessoas que chegaram a esse extremo do suicídio e são pessoas que realmente passavam por muito sofrimento, assim, que chegaram ao meu ouvido, né? Mas a gente, então, assim, como a gente precisa estar atento a isso, né? Que a gente possa estar auxiliando os nossos amigos. Esse é o recado da noite. Alguém tem alguma pergunta? Certinho? Muita paz e muita luz para todos. Muito obrigada.